O rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. Olha só, mais uma menção do dízimo aqui no Velho Testamento. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado seu povo, e essa é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e Simei, o seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Minhamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus parentes sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles a distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar as suas várias tarefas diárias, de acordo com seus turnos e responsabilidades. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo as famílias, os levitas com mais de 20 anos, de acordo com seus turnos e responsabilidades. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres, os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes, descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor das suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a cada homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom, justo e verdadeiro diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência da lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com essas palavras: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas tropas estavam sitiando Laquis, mandou oficiais de Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que moravam lá: Assim disse Senaqueribe, o rei da Síria:
Em que vocês baseiam a sua confiança para que permaneçam cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que removeu os santuários locais e altares desse Deus, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar a terra deles das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados separaram para a destruição, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus, de nação alguma, ou reino algum, jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus o Senhor, e Ezequias o seu servo. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, dizendo contra ele: como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, assim o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou, envergonhado para sua terra. Certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com me ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Ezequias, porém, tornou orgulhoso e não correspondeu à bondade com que lhe fora tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ezequias possuía muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro e pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda. Como é que tá agora, irmãos? Melhorou? Tá travando ainda. Me ouvem? Parece.
Me ouve agora? A imagem vai melhor um pouco? Sério? Estão ouvindo agora? Melhorou um pouco. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Me ouvem? Certo. A Bíblia está aparecendo para vocês aí? Não?
O inimigo tá se levantando aqui, Vitor. Parece que não dá para compartilhar a tela aqui. E agora, me ouvem? E vem a Bíblia? Então tá, vamos lá. 27. Ezequias possuía muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda muitos estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Guion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Contudo, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou, para prová-lo e saber tudo o que havia no seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, nos livros dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião de sua morte, e Manassés, seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários locais que Ezequias, seu pai, havia destruído e também ergueu altares para os Baalins e fez postes a Zerá. Prostrou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor a respeito do qual o Senhor havia dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Praticou adivinhação e consultou os que anunciam presságios e praticam feitiçaria. E correu aos médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que eu dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de cumprir tudo o que eu lhe ordenei em toda a lei, nos estatutos e nas ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e o atendeu ao seu pedido e o trouxe de Jerusalém ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Guion do vale até a entrada da Porta dos Peixes, ao redor da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia introduzido lá, bem como todos os altares que havia construído na colina do templo, em Jerusalém. E os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos santuários locais, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, a sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, constam nos registros históricos dos reis. A sua oração é a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu santuários locais e ergueu postes de Aserá e ídolos, antes de se humilhar. Tudo consta nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado na sua propriedade. E Amon, seu filho, sucedeu-o como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Ao contrário de Manassés, seu pai, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa.
Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou Josias, o seu filho, rei em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos dos seus antepassados Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Aserá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalitas. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso, que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes de Aserá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Espalhou sobre os túmulos daqueles que eles haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim e Simeão, e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes de Aserá. Esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó. Despedaçou despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Depois voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias e Maazéias, governador da cidade, com Joá, filho do secretário Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os levitas que guardavam as portas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, bem como todo o povo de Judá e de Benjamim, os habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavadas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em cada uma das suas funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e Deus. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele me entregou a Safã. Safã leu o livro e ao rei o informou: os servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Pediram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Safã leu textos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Ilquias, a Aicam, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor, nem agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, encarregada pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás, que morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam aos homens que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira será derramada sobre esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. E assim diz o Senhor, o rei de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu o ouvi, declara o Senhor.
Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão todo o desgaste que trarei sobre esse lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas. Todo o povo, os mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado. Ele tomou seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer todo o coração e toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O poder, o rei, se posiciona desejoso sacerdote, temente ao Senhor, né? Ele se encontra de novo a lei, colocam ela a ser lida diante do povo, e você percebe que não é somente, né, na ordem espiritual, mas todas as coisas começam a serem ordenadas, a prata começa a ser fundida, né, até as atividades, ali o povo começa a prosperar diante do posicionamento de Josias. Então, a gente vê diversos reis, né, a maioria, na verdade, né, se vendendo os altares, para os ídolos, mas aqui é o poder de um rei que estabelece o governo de Deus sobre a nação. Continuando a história de Josias. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades, os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. As levitas que instruíram todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor, ele disse: ponham a arca sagrada do templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, disse ele. Preparem-se por famílias nas suas divisões. De acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por Salomão, seu filho. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para a subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem-se os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que estava ali um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Olha só, ele tirou dos seus bens pessoais, né, os animais a serem sacrificados por povo. Olha o coração desse rei aqui. Os oficiais do rei também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Milquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ofertas para a Páscoa, 300 bois. Também Conanias com seus irmãos Semaías e Natanael, os líderes dos levitas Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas, cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares. Os levitas seguiram seus turnos, conforme o rei ordenou. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos. Os sacerdotes aspergiram o sangue que eles foram entregues, enquanto os levitas tiraram a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. Fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa no fogo conforme ordenado. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, caldeirões e potes. Serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles, e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura, até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles, e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais ordenados por Davi, por Asaf, Emã e Gedutum, o vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus parentes levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias tinha ordenado. Os israelitas que estavam presentes
celebraram a Páscoa naquele dia. E durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela, como fez o rei Josias. Os sacerdotes, os levitas, todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias fez, e depois de pôr o templo em ordem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou mensageiros, dizendo: O que você tem contra mim, ó rei de Judá? Dessa vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco havia. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megiddo. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias. E ele disse a seus oficiais: Tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do carro que estava, colocaram no em e o levaram para Jerusalém. Foi sepultado nos túmulos de seus antepassados. Todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores homenageiam a Josias com cânticos de lamento. Estes, estes se tornaram um estatuto em Israel. Estão escritos na coletânea das lamentações. Demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Israel. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém, e o impôs a Judá um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeocanás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Tanto Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia o objeto do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, constam nos registros históricos dos reis de Israel. E Joaquim, seu filho, sucedeu como o reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado, e tendo ele endurecido seu coração, não quis voltar para o Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das autoridades, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-o vez após vez, por meio dos seus mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo no lugar da sua habitação. Eles, porém, zombaram os mensageiros, desprezaram as palavras dele e expuseram ao retiro. Os profetas, é que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. O Senhor enviou contra ele. Não, vocês me ouvem? Sim. Bom,
É, aqui agora, livro de final do livro de Crônicas, se eu vou sinalizar ali no grupo, se você retomar aquela cronologia ali dos reis de Israel, você vai ver que o último rei do reino de Judá e Benjamim é Zedequias. Exatamente este que nós estamos lendo, ok? Reinado de Zedequias. É o último rei em Israel, ok? Então, o livro de Crônicas, a gente até agora está acompanhando aqui a história dos reis de Israel. Qual momento? Quando depois que Deus havia estabelecido eles na Terra Prometida. E houve, então, um distanciamento desses reis das leis de Deus. Eles se voltavam contra os profetas. É isso que a gente está lendo aqui. Este mesmo agora, olha o que está dizendo a respeito do rei Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor e não se humilhou perante o profeta Jeremias. Ou seja, então, peraí, quando nós lermos um pouco mais para frente a respeito do profeta Jeremias, saiba que o profeta Jeremias, ele profetiza nos dias em que Israel é levado para a Babilônia, no reinado do rei Zedequias. É isso que a gente está lendo aqui. Então, mais uma vez, em alguns momentos aqui na história, nas crônicas, está de forma resumida, está falando do profeta que estava profetizando. Nós já conversamos aqui, já falei para você que todo esse resumo de crônicas, os profetas, durante o reinado desses reis aqui, é onde Deus levantava os profetas para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, ok? Mas agora nós estamos finalizando o livro de crônicas e está dizendo que o último rei em Israel é o rei Zedequias. E ele fez o que era mal diante do Senhor. E ele não ouvia Deus falar por meio do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor. Olha só, além de se voltar contra o profeta, Zedequias agora, ele se rebela contra Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nós estamos falando do império agora. Qual é o império que dominava a época? Babilônia. Babilônia. Depois, o Império Persa. Nos tempos de Jesus foi o Império Romano, ok? Então, antes era o Império Egípcio. Lembra nos tempos de que Deus levanta Moisés? É o Império Egípcio. Então, sempre teve grandes impérios dominando a Terra. E a palavra de Deus, ela está abordando aqui a história do povo de Deus. Só que está acontecendo, essa política global estava acontecendo. Hoje, se nós fizéssemos uma analogia com os dias de hoje, qual a nação mais influente da Terra? Então imagina, então a nação mais influente da Terra foi lá e subjugou outra nação, ok? Então na época aqui de Zedequias, foi um dos últimos reis de Israel. Tá, antes do que? O último rei antes do que? A gente tem que entender que todos esses reinados aqui é como se fosse o fim desses reinados a partir de um evento. Qual evento? Quando eles são levados cativos para a Babilônia. Deus sempre falou para eles: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra de muita provisão, que vocês vão plantar, vocês vão colher, vão ser frutíferos, eu vou estabelecer vocês ali. Deus sempre falou isso.
Só que a lei de Deus sempre sinalizou também: olha, se atentamente vocês obedecerem, eu virei com chuva do céu, abençoarei vocês e tal. Mas se vocês desobedecerem, os inimigos prevalecerão contra vocês. Vocês chorarão amargamente, vocês serão dispersos pela terra, certo? Então, o descumprimento da lei era passível de punição. Deus já havia dito que faria isso, iria punir caso eles descumprissem a lei. Deus então levantava os profetas para falar aos reis de Israel e à nação, dizendo: olha, não façam assim, isso vai atrair problemas para vocês, ok? Pois bem, nós estamos agora na iminência aqui de Jerusalém ser destruída e do povo ser levado cativo para a Babilônia, ok? A partir de agora, que nós vamos ler agora nos próximos versículos aqui, é Israel sendo levado para a Babilônia. Deus havia falado por meio de muitos profetas. Ao longo de toda essa leitura que nós estamos vendo, Deus levantando profetas falando para os reis, confrontando os reis de Israel e o povo, para que eles não se desviassem mais dos caminhos do Senhor. Pois bem, então vai ter um evento a partir de agora. O evento é: Israel, a nação de Israel, será governada pela Babilônia. Eles são removidos dali e levados cativos para um outro lugar. Ok? Isso aqui, para o povo de Israel, é um juízo, uma punição. Por quê? É o povo sendo retirado do lugar que Deus prometeu para eles. Tanto é que até hoje Israel está lá, o povo de Israel está lá, e os inimigos querem tomar o seu território. Essa guerra que está acontecendo, as nações que estão ali à volta, a Palestina está reivindicando aquela terra o tempo inteiro. Você percebe que geograficamente sempre foi disputado. Por quê? Porque Deus havia prometido aquele lugar, faria eles abundantes naquele lugar. Pois é, eles desobedeceram tanto às leis de Deus que Deus permitiu que eles fossem levados, removidos dali. Isso era uma forma de juízo, ok? A gente tem que perceber também que na lei de Deus, determinava que eles precisavam fazer a terra descansar. Sim, ok. A cada 6 dias, no sétimo, deveria descansar. A cada 6 anos, no sétimo, deveria descansar. Pois bem, eles passam aqui 490 anos que eles não deixaram a terra descansar. 490 anos que eles não cumpriram a lei de Deus. Você está vendo? A gente está vendo a história aqui. Estão quebrando a lei constantemente. Então você acha, se eles adoravam outros deuses, faziam imagens, faziam ofertas, oferendas de outros povos, de outros deuses, você acha que eles iriam guardar o sábado, por exemplo? Claro que não, eles quebraram também a lei de Deus. Portanto, a terra não descansava. E Deus disse: olha, a cada 7 anos descansa, a cada 6 anos descansa o sétimo, a cada 6 dias descansa o sétimo. A terra precisa descansar. Eles não obedeciam. Portanto, Deus então agora remove eles dali. Por quê? Porque a lei de Deus vai se cumprir, a terra vai descansar. Então Deus remove o povo dali como uma forma de juízo, sim, mas também para o cumprimento da sua lei. Já que vocês não quiseram fazer em obediência, vocês terão que fazer agora por força. Então eu vou remover vocês daqui e a terra vai descansar. Sabe quanto tempo que eles permanecem cativos lá? 70 anos. Até eles voltarem a se estabelecer, o tempo se reconstruir de novo, 70 anos. Exatamente os 70 anos no ciclo de 490. 490 dividido por 7, 70. Então, são 7 ciclos de 70 anos. Se em 7 ciclos de 70 anos foi descumprida a lei,
Isso quer dizer que a lei dizia que um, um dia da semana, ou um ano a cada 7, ou 70 anos a cada 490. Então é múltiplo de 7, né? 7 vezes 7, 49. Então, por 70 anos a terra deveria descansar. E é justamente isso que Deus faz, permitindo que o Império da Babilônia remova Israel dali, destrua Jerusalém e leve todo mundo cativo. Isso tudo é o pano de fundo agora. É a base para nós entendermos o livro que vem na sequência, certo? Então, estamos falando aqui dos reis de Israel e a sua degradação moral e religiosa. Deus sempre avisou: volte aos meus caminhos, não sirvam os outros deuses, vocês vão sofrer demais, vocês serão espalhados sobre a terra. Eles não ouviram. Zedequias mesmo, além dessa loucura de não ouvir o profeta Jeremias, ele arranjou briga com somente Nabucodonosor, o rei do império da Babilônia. Então, a partir disso, Deus permite então que o império da Babilônia vencesse Israel, destruísse a cidade e matasse muita gente e levasse alguns como escravos exilados na Babilônia, certo? É isso que a gente está vendo esse final aqui do livro de Crônicas. Só que aí a gente precisa entender que agora vai ter uma transição aqui. Os próximos versículos, então, vai descrever o cativeiro de Judá, ou seja, o exílio, o cativeiro, a escravidão de Judá, ou seja, de Israel. Eles se tornaram escravos, foram removidos dali. Ok. A Babilônia era o império. Remove Israel dali. Israel fica cativo lá. Só que aí Deus permite, depois quando se cumpre os 70 anos, Deus permite que outro império, que é o império da Pérsia, esse império lute contra a Babilônia e vença a Babilônia. A partir do momento que eles vencem o império da Babilônia, aqueles que eram estrangeiros escravos recebem liberdade. E é isso que vai acontecer. Então, agora, na história aqui, Israel vai para a Babilônia, fica um tempo lá. Depois, o Império Persa luta contra o Império da Babilônia, vence a Babilônia. E aí Deus usa o rei da Pérsia, chamado Ciro. Ele emite um decreto dizendo: Deus está me dizendo para reconstruir Jerusalém. Meu Deus está usando o imperador da Pérsia para dar um decreto para reconstruir Jerusalém? É isso mesmo. Ok. Então, Ciro emite decretos e esses decretos agora começam a liberar uma parte do povo de volta para Israel. Esse povo que estava escravizado começa a ser liberado agora. Aí, prioritariamente, 3 líderes serão liberados com uma parte do povo: Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles vão voltar da Babilônia, estava todo mundo escravo lá. Volta um para reconstruir o templo, volta o outro para reconstruir a comunidade, o povo, e falar novamente a lei de Deus. Este é Esdras. E depois volta o outro para reconstruir os muros de Jerusalém. Então reconstrói o templo, reconstrói a comunidade e as leis de Israel, que eles haviam esquecido, e reconstrói também os muros. Os próximos livros vão falar desses 3 líderes, prioritariamente, e a reconstrução de Jerusalém. Nós vamos ver nos próximos versículos, então, isso que eu acabei de falar, certo? Mas de forma resumida. Eles serão levados para a Babilônia,
ficarão lá 70 anos. Já no 50º ano, ele já começa o Império da Pérsia, ganha da Babilônia, vence a Babilônia e já envia, começa a enviar. Depois de 50 anos, já começa a enviar de volta. Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. Capítulo 36, verso 17? Não. Volta ali no 15, volta no 15, ok? Vamos acompanhar do 15 novamente. Preste atenção nisso. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os vez após vez por meio dos mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Eles desprezavam as palavras deles e expulsaram. Expuseram motivos. É que a ira do Senhor se levantou com si, já não houve mais remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, e o santuário matou seus jovens à espada. Roubou a lei de jovens. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada, para serem escravos deles e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. E designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do povo que esteja entre vocês, que suba para lá, e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Finalizamos então 2 Crônicas, justamente, né, com o rei Ciro ali da Pérsia, chamando alguns israelitas de volta das terras de Israel. Também muito profunda a explicação do pastor aqui agora. Não sei você, eu consegui entender perfeitamente o que está acontecendo. Né? Então, esse rei Zedequias briga com Nabucodonosor, eles vão exilados para a Babilônia, a terra descansa 70 anos, e nesses 20 últimos anos, dos 70, troca o Império Persa, e então o povo é aos poucos chamado de volta para Jerusalém, e agora nós vamos ler a história desses 3 grandes homens de Deus, então, Esdras, Neemias e Zorobabel. Amém? Grato pela sua fidelidade aí, por estar sempre junto conosco no nosso devocional. Nós vamos sempre melhorando aqui a nossa multimídia. Já vamos ver essa questão do microfone, alguns ajustes que nós vamos fazendo, ok?